Bom dia, bom dia. Hoje, dia 4 de agosto de 2026. Nós estamos aqui para fazer a leitura da Bíblia capa a capa. Hoje, dia de número 157. E você é o meu convidado para essa leitura. Então, hoje nós vamos ter 1 Reis 21, é o final do livro de 1 Reis, escrito por Elias, né? 2 Coríntios 8, Salmos 7 e o Provérbios do dia 4. Vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Senhor, clamo a Ti pelo sangue de Jesus. Agradeço já por esse dia maravilhoso que vai raiar. Que o Senhor nos dê nesse momento entendimento na leitura da Tua palavra. Fica conosco. É a oração que eu faço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Plantação de uvas de Nabote. 1 Reis 21, versículo 1. Depois disso, aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertenciam a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: Dê-me a sua plantação de uvas, ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-los ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa que Nabote tinha dito. Ele deitou na cama virado para a parede e não quis comer nada. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? E ele respondeu: É por causa do que Nabote me falou. Ele disse que queria comprar a sua plantação de uvas. Eu disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: Afinal de contas, você é rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mande avisar que vai haver um dia de jejum, reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente deles 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e o rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que iam haver um dia de jejum, reuniram o povo, puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade, morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel percebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu, agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi à plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote.
ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, esses lamberão o seu próprio sangue. Então nós estamos lendo aqui 1 Reis 21, versículo 20. Quando Acabe viu Elias, perguntou: você já me achou meu inimigo? Elias respondeu: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você, vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor diz, Deus diz que os cachorros comerão seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente às coisas erradas, que não agradam ao Senhor, como fez Acabe, e tudo o que ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu roupas de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele, pois vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Então nós estamos aqui no último capítulo de 1 Reis, capítulo 22, versículo 1. O profeta Micaías avisa Acabe. Durante os 2 anos seguintes, houve paz em Israel e Assíria, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Bom dia, Érica. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. 1 Reis 22, versículo 6. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? E eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imlá. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. E os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente.
E todos os profetas profetizaram a mesma coisa, e eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá, o Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá, o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor, e o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, e que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, e com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que ele e todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá, engane Acabe e você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos esses seus profetas mentissem? Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder, respondeu Micaías. E o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. 1 Reis 22 é o último capítulo escrito aqui por Elias, né? A morte de Acabe. Então, versículo 29. Assim o rei Acabe de Israel e o rei de Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que era o rei de Israel, e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou: e aí? Eles viram que aquele não era o rei de Israel, e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe, e o seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando levavam o carro dele, na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue, e as prostitutas
prostitutas se lavaram naquela água como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá de Judá. No 4º ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá, com a idade de 35 anos. Ele governou em Jerusalém 25 anos e a sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa e seu pai havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos. E neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso. Josafá viveu em paz como rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá de Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo os mau exemplo do seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal e, como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, Deus de Israel, ficasse irado. Amém? Então aqui a gente finaliza o livro de 1 Reis. Nós acabamos de ler aqui os capítulos 21 e 22. É o final do livro de Elias, né? E nós vamos aqui então para o Novo Testamento, na leitura aqui de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8, versículo 1. A generosidade nas ofertas. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam, mais ainda, e com toda a boa vontade pediram com insistência que o deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse nosso novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês, o que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas, para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos
por meio da pobreza dele. Minha opinião sobre o assunto é esta: é melhor para vocês que termine agora o que começaram no ano passado. Vocês foram os primeiros não somente a ajudar, mas também a querer ajudar. Portanto, continue e complete o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês, já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. E em alguma outra ocasião, se vocês precisarem, eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim todos são tratados com igualdade, como dizem as Escrituras Sagradas. Aqui muito pegou, nada sobrou, e aqui pouco pegou, nada faltou. 2 Coríntios 8, versículo 16, Tito e os seus companheiros de trabalho. Agradecemos muito a Deus porque pôs no coração de Tito o mesmo desejo que nós temos de ajudar vocês. Ele aceitou o nosso pedido e, como quer ajudá-los, resolveu ir com toda a boa vontade e encontrar-se com vocês. Junto com ele, estamos enviando o irmão que é muito respeitado em todas as igrejas pelo seu trabalho de anunciar o Evangelho. Além disso, esse irmão foi escolhido e indicado pelas igrejas para viajar conosco, a fim de nos ajudar nesse serviço de amor que fazemos para a glória do Senhor e também para mostrar que, de fato, queremos ajudar. Queremos evitar assim que os outros nos critiquem por causa da maneira pela qual estamos recolhendo essa grande oferta. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. Com eles estamos enviando outro irmão nosso. Muitas vezes o pusemos à prova e assim sabemos que ele está sempre pronto para ajudar. E, agora que ele tem tanta confiança em vocês, está com muito mais vontade ainda de auxiliar. A respeito de Tito, afirmo que ele é meu companheiro de trabalho na ajuda que dou a vocês. E quanto aos outros irmãos que vão com ele, são representantes da igreja e trazem glória para Cristo. Por isso, para que as outras igrejas fiquem sabendo, mostrem a esses irmãos que vocês os amam e que nós temos razão de elogiar vocês. Amém? Aqui finalizamos a leitura de 2 Coríntios 8 e nós vamos aqui para Salmos, hoje, Salmos capítulo 7. Oração pedindo justiça, hino que Davi cantou a Deus por causa de Cuxi, o benjamita. Ó Senhor meu Deus, em ti encontro segurança, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma dessas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então os meus inimigos me persigam e me agarrem. Que eles me deixem caído no chão morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és juiz de todas as pessoas. Julga o meu favor, que pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo, ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo, todos os dias ele condena os maus,
Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Veja como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças vivendo mentindo. Armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmo caem nelas. Assim, eles são castigados pelas suas próprias maldades, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Amém? Lemos aqui então Salmo 7 e nós vamos então para o devocional de Provérbios. Hoje é Provérbios 4, né? E ele tem 27 versículos, né? E aqui nós estamos aqui naquela coletânea do capítulo 1 ao 10, que é o Convite à Sabedoria. Esse livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, escrito pelo rei Salomão. As vantagens da sabedoria. Filhos, escutem o que o seu pai ensina, preste atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembre dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava dizendo: lembre das minhas palavras e nunca a esqueça, faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter a sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho. Aceite o que eu estou dizendo e você terá uma vida longa. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho e você não tropeçará quando correr. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Provérbios 4, versículo 14. Não vá aonde vão os maus, não siga o exemplo deles. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele e passe de lado. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como uma luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Filho, preste atenção no que eu digo, escute as minhas palavras, nunca deixe que elas se afastem de você, lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente com toda a confiança e não baixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Amém? Então aqui nós temos 27 versículos do livro de Provérbios 4. O versículo que eu marquei é: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que a gente colocar na nossa mente acontece, seja bom ou seja ruim. E aqui ele está mostrando claramente para a gente ter cuidado com o que a gente pensa, né?
pois a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Amém? Feche os olhos, nós vamos entregar então esse período de leitura. A Ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia que não tem fim. Obrigado já pelo entendimento que nos proporcionou na leitura da Tua palavra da Bíblia, capa a capa. Obrigado pelo Teu propósito no meu coração. Obrigado por estar aqui firme na Tua presença. Obrigado pela entrada aí da Érica, que o Senhor possa estar abençoando a vida dela também, guiando os passos, e abençoe também as pessoas que verão essa live. Fica conosco, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, e até amanhã.